E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma. Bora pro vídeo. Continuamos com Tilly, impressionada com a neve caindo, e conclui que a Vila da Fronteira já deve estar sob ataque das bestas. Após um tempo, ela pergunta se foi aqui que eles ancoraram da última vez. O capitão concorda e menciona que da última vez havia um balão gigante para levar as bruxas por cima do penhasco. Tilly pergunta sobre o balão, e Cinzas conta que ele voa e é cheio de ar quente e foi inventado pelo príncipe Roland. Ele comenta que o tutor real nunca ensinou isso a eles, mas deixa esse assunto de lado, pois em breve se verão novamente e agora deve se concentrar no desembarque. Cinzas pergunta se ela não vai esperá-lo vir buscá-las de balão e como elas iriam lidar com aquele penhasco. Tilly fala que deixaria isso por conta de chave e pede ao capitão para esperar ali por 3 a 4 dias, pois Lotus e as outras precisam de ajuda para voltar. O capitão concorda e elas se despedem. Tilly pede ajuda à chave e cria algumas plataformas com sua barreira, e todas começam a andar pelo céu. Um tempo depois, vemos alguns figurantes comentando sobre como é bom trabalhar no pier, enquanto Tilly menciona que demoraram metade de um dia para entrar na cidade, depois de pousar. Além disso, ela observa que a ponte é muito grande e pergunta quantos lingotes de ferro foram necessários para construí-la. Cinzas diz que é um desperdício de materiais e que uma ponte flutuante seria mais do que o suficiente para resolver o problema de transporte. Então por que construir uma tão grande, já que a Vila da Fronteira é a última parada para barcos mercantes? Andrea discorda dessas afirmações, dizendo que são de pessoas sem visão. E mesmo que ela não seja de Grey Castle, consegue ver que a Floresta Oeste é um bom local para exploração. E mesmo que não haja nenhuma vila até agora, não significa que não haverá no futuro. E a melhor escolha é expandir para a região desabitada, se quiserem aumentar seu território. Assim, uma ponte flutuante apenas atrapalharia o transporte pelo rio. O irmão de Tilly está pensando muito à frente. Cinzas comenta que André estava o chamando de nobre vulgar, que gosta de fazer comidas bárbaras até pouco tempo atrás, mas agora já está o chamando de irmão da senhorita Tilly. Andrea diz que foi Cinzas que o chamou de nobre vulgar. Além disso, ela afirma que conseguir enxergar à frente não tem nada a ver com fazer comidas bárbaras. Dois soldados pedem para elas pararem e perguntam de onde vêm. Um deles pergunta se são bruxas. Ele concorda e o figurante comenta que elas devem estar ali para se juntar à associação e pede que esperem um pouco, pois vai informar os seus superiores. Cinzas tenta falar sobre a identidade de Tilly, mas Tilly a interrompe e concorda com o figurante. Cinzas pergunta por que ela não revelou sua identidade, e Tilly explica que está curiosa para saber como aceitam bruxas vindas de outra cidade. Cinzas tenta argumentar, mas Rush não aparece, afirmando que pensou que fosse mesmo bruxas novas, e pergunta se Cinzas não havia voltado para a Ilha Adormecida. Cinzas questiona se não são bem-vindas, enquanto Tilly nota que Roshinou é sem dúvida uma bruxa do tipo combatente e muito forte. Roshinou nota a presença de Tilly e se apresenta, perguntando se ela deve ser Tilly Wimbledon, a irmã de Vossa Alteza. Mais tarde, Sylvie cumprimenta Tilly e pergunta por que ela está ali, já que é outono. Tilly responde que não há diferença entre agora e o inverno e pergunta onde estão as outras. Sylvie conta que Lotus está construindo casas, enquanto Evelyn e Vela devem estar na área industrial, e Mel deve estar treinando mensageiros no jardim, e Vossa Alteza já enviou alguém para informá-las. Vemos Roland chegando ao fundo da conversa e dizendo que não precisam se preocupar, pois verão todas em breve, e que ela é bem-vinda à Vila da Fronteira, a chamando de querida irmã. Mais tarde, ele comenta que faz um ano desde que se encontraram e que sabe que ele tem muitas coisas para contar. Roland concorda e diz que não precisam se apressar,
passar, já que o inverno será longo. Tilly o encara e o deixa preocupado. Então ele chama Rochinol e a dispensa. Tilly continua o encarando, enquanto ele suspira. Roland diz a ela para não se preocupar, pois agora estão a sós. Tilly pergunta quem ele é realmente. Roland revela que é seu irmão, o quarto príncipe, e ele sabe que mudou muito, e tudo começou quando salvou uma bruxa. Ele pensa na história contada por seu irmão, enquanto Roland fica preocupado se ela acreditaria. Então Tilly pergunta se ele já terminou, e considera a história um tanto dramática, mas decide aceitá-la como explicação. No entanto, ela se questiona sobre os conhecimentos bizarros que ele possui, pois é improvável que alguém saiba sobre coisas como máquinas a vapor e armas de fogo do nada. Então ela sugere que as memórias extras que apareceram em sua mente pode ser a causa disso. Roland concorda e comenta que é difícil acreditar nisso, e que só entendeu depois de acordar de seu coma, após escapar da tentativa de assassinato da sua terceira irmã. Tilly pensa que Sylvie afirmou que não existe uma bruxa que possa substituir ou controlar uma pessoa na associação. Além disso, a pedra de retaliação não é algo raro para Roland, e sempre há cavaleiros e seguranças ao seu redor. Então, a possibilidade de uma bruxa o substituir é muito baixa. Além disso, a biblioteca do castelo e os tutores nunca mencionaram o uso de vapor e pó de neve para substituir a força animal e as espadas, e a ideia de um conhecimento bizarro e o encontro bizarro parecem ser algo incomum nisso tudo. Ela pergunta a Roland como ele pode provar que é realmente Roland Wimbledon, e não apenas essas memórias extras. Então ele a encara em silêncio por um momento, e diz que se lembra do que aconteceu no castelo, e na sua opinião as memórias únicas de uma pessoa são o que diferencia seu caráter. Mesmo que uma bruxa possa ter sua aparência, ela é essencialmente outra pessoa, se as memórias não forem as mesmas. Além disso, ele tem memórias estranhas, mas ainda se lembra claramente de como ela chorou quando ele jogou em cacos de vidro. E para ele, essa é a prova. E espera que ainda não seja tarde demais para se desculpar agora. Tilly diz que isso é inacreditável, e Roland responde que é normal, pois há muitas coisas que as pessoas acham inimagináveis até que aconteçam com elas mesmas. E ele também não esperava que sua irmã despertasse como uma bruxa e escondesse isso de todos no castelo. Tilly tenta argumentar, mas Roland continua, dizendo como ele mencionou no começo, o inverno deste ano será longo, e eles podem se conhecer aos poucos. Ele concorda e diz que dará um pouco de trabalho nos meses que estão por vir. Roland a tranquiliza, dizendo para deixar com ele, pois tem certeza que ela vai se apaixonar pela vila. Um tempo depois, ele pensa que felizmente as bruxas da Ilha Adormecida voltaram ao castelo, o que lhe permitiu encerrar a conversa, pois é estressante falar besteiras na frente de uma pessoa tão inteligente, especialmente tendo que manter uma cara limpa o tempo todo. Rochinol aparece e pergunta como foi a conversa e se ele sentiu algo de especial em relação à sua irmã. Roland responde com ironia que sentiu estresse. Rochinol comenta que achava que seria uma reunião comovente. Então Roland explica que eles não se davam bem, pois ele a tratava mal o tempo todo, e depois de um tempo se tornaram estranhos à medida que cresceram. Rochinol comenta que ele não ficaria em contato com outras bruxas desconhecidas apenas por isso, e parece que ele confia muito nela. Roland evitou olhar, pensando que não queria que ela o visse mentindo, e responde que de qualquer forma ela entenderá no futuro. Rochinol pergunta se ele vai contar tudo, e ele afirma que sim, e ela aceita isso como uma promessa. Em outro lugar, vemos Relâmpago e Meg anunciando que era hora de comer. Relâmpago comenta que isso era bem luxuoso em comparação com o normal. Wendy pede para que elas se apressem e dá as boas-vindas. Cinzas debocha de Andrea, enquanto Wendy diz para elas aproveitarem ao máximo. Mais tarde, Roland pergunta se a comida foi do agrado de Tilly, que agradece e diz que está cheia. Ela conta que o motivo de sua visita à vila
Desta vez é ajudar a enfrentar a invasão das bestas e trazer de volta as 5 bruxas, pois precisam de lotos e mel na primavera para lidar com os problemas de construção de mais casas e a obtenção de comida. Roland pensa que o primeiro batalhão pode resistir às bestas, então basicamente as bruxas não precisam lutar, a menos que um híbrido apareça. No entanto, elas são insubstituíveis na construção, e o porto e a montanha ainda não estão conectados. O estaleiro está apenas na metade, e mais cavernas e casas precisam ser construídas. Ele pergunta se ela poderia esperar meio mês. Tilly diz que gostaria de dizer sim, mas a situação mudou, pois bestas aquáticas apareceram na península ao sul, e ela suspeita que tem relação com o início dos meses dos demos, um pouco mais cedo. E dizem que quanto mais esses meses durarem, mais duras e terríveis as bestas serão. Por isso, é mais fácil zarpar logo, e a Brisa vai escoltá-las, pois a habilidade dela é efetiva contra inimigos com baixo QI. Roland concorda e pergunta se além de Mel e Lotus, as outras 3 bruxas podem ficar, pois a educação fundamental delas está quase finalizada, e seria um desperdício de esforço se partissem agora. Tilly segura o riso e comenta que ele gostou delas. Além disso, ela quer saber como ele está usando as habilidades de Vela e Evelyn. Roland conta que Vela solidifica as partes metálicas, aumentando muito a eficiência das máquinas, e Evelyn está produzindo vinho. E a primeira habilidade é útil para melhorar a eficiência das máquinas, enquanto o vinho tem várias utilidades, além de ser consumido. Ele comenta que elas se preocupavam por não terem onde usar suas habilidades na Ilha Adormecida, então fica feliz ao ouvir Roland implorando para que elas fiquem, pois sabia que cada bruxa possui um papel único e suas habilidades são úteis. Então Tilly pergunta o que elas acham. Sylvie diz que gostaria de seguir Tilly. Bella diz que está bem em qualquer lugar. Evelyn diz que vai voltar para a Ilha Adormecida se precisarem dela, mas se não, gostaria de ficar na vila, pois tem muito o que aprender com a senhorita Scroll. Tilly diz que não está forçando ninguém a escolher entre ficar ou voltar, e só quer saber como estão se sentindo na vila, e ainda quer que Lotus e Mel voltem novamente à vila, e até mesmo convida as outras bruxas da Vila da Fronteira para visitar a Ilha Adormecida. Roland diz que espera que as bruxas possam viver onde quiserem no futuro, seja nas terras do norte ou do sul. Ele concorda e o chama de irmão. Roland pensa que a última vez que ela o chamou de irmão já faz mais de 10 anos. Então, ele diz que esse dia vai chegar. E agora deveriam falar dos demos, das ruínas antigas, da Montanha Nevada e da Torre de Pedra, que ele mencionou há pouco tempo, pois ele planeja enviar bruxas e soldados para trazer de volta a pessoa presa nas ruínas. No entanto, a neve começou um mês mais cedo e atrapalhou os planos. Ele comenta que o lendário exército de Demons está na verdade perto deles, e alguém de 400 anos atrás está dentro das ruínas, e juntando isso ao desenho que ela recebeu, acha que essa deveria ser a prioridade agora. Roland diz que de acordo com o ambiente e as reações que observou, esses Demons já estão ocupando a Montanha Nevada há muitos anos, e arrisca dizer que estão restritos à área da Neblina Vermelha, e não podem expandir em direção ao reino. Portanto, não são ameaça para a vila por enquanto. Mesmo assim, ele planeja construir um farol nos próximos 2 anos para vigiá-los. Por outro lado, a pessoa selada nas ruínas pode saber a verdade sobre a derrota completa da cidade de Taquila e da igreja. As 2 garotas concordam com ele. E Tilly pergunta se há algum jeito de chegar lá pelo céu, em vez de ir por terra, pois Cinzas disse que ele possui um instrumento que pode voar com pessoas, e ele é cheio de ar quente. Roland pergunta se ela está pensando em resgatar a pessoa nas ruínas, no meio dos meses dos Demons.
Além disso, o pioneiro das nuvens consegue transportar 10 pessoas, mas não tem como levar os soldados, e as bruxas podem sofrer baixas se encontrarem os demos e as bestas, tornando a missão muito perigosa. Tilly responde que é muito arriscado se for apenas com as bruxas da associação, mas o risco diminui bastante agora que elas estão presentes, pois a barreira de chave pode bloquear várias lanças arremessadas, e Cinzas pode lidar com os inimigos de combate corpo a corpo. Andrea pergunta sobre ela mesma, e Roland pensa que sofreram na última vez contra os Demons, devido à desvantagem no ar. Mas o que Tilly disse faz sentido. O olho mágico de Sylvie pode garantir que elas detectem o inimigo primeiro, e com o alto poder de ataque de Rochinol e Cinzas, mesmo que encontre com os Demons, a barreira dupla de chave e Ana pode garantir a segurança da equipe. Roland pergunta se Tilly está certa de que quer seguir com a missão, e ela responde que esta é uma oportunidade para resolver um mistério, e como os meses dos Demons começaram mais cedo e as bestas que estão aparecendo no mar a deixaram com um mau pressentimento. Além disso, ela deseja descobrir a verdade por trás das ruínas. Em outro lugar, Mayene e Taifu discutem a situação em que a neve começou mais cedo, e o fato é que o livro sagrado não registra nada sobre isso. Mayene menciona que o livro foi escrito pelo Papa, e é natural que algumas informações importantes tenham sido omitidas. No entanto, eles podem deduzir que tem aproximadamente 10 anos antes do evento profetizado, com base nas bestas que apareceram no ano passado, e a igreja terá um enorme exército de 10.000 homens, depois de usar 2 anos para unificar os 4 reinos, e os outros 8 para aumentar o exército. E eles planejam defender o Planalto de Hermes, usando a muralha forte e a geografia favorável, até que suas forças sejam superiores às dos inimigos. Typhon comenta que ele provavelmente não viverá o suficiente para ver tudo isso acontecer. Eles também discutem o uso do pó de neve, e que pode ser eficaz contra um grande número de bestas, mas parece insuficiente contra os demos do inferno. Typhon afirma que não há truques que possam ser usados para vencer os Demons, e que a única opção é derrotá-los diretamente. No entanto, eles ouvem 3 sons de trombetas, e Mayene fica incrédulo, e lembra que há vários registros sobre o assunto no livro sagrado, mencionando o Arauto da Morte, o pesadelo do inferno, e as presas do Demon. Então, ele se pergunta por que um monstro assustador que só deveria aparecer 5 anos após o desastre profetizado pelo livro sagrado surgiu em Hermes agora. E assim acabamos a parte 39. Quem puder, deixe um like e um comentário. Se gostou do vídeo, aproveite e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.